Olá, a paz do Senhor Jesus! Estaremos apresentando a partir de agora, aqui no programa Já É a Última Hora, o nosso novo quadro, Respondendo aos Curiosos. E quem responde aos curiosos é o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor a todos de todo o globo terrestre. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, esse é seu quadro Respondendo os Curiosos. Irmãos, o que tem de gente curioso, eu já vou dizer para você, curioso, que coisa pessoal da minha vida e da minha família eu não vou te responder. Uma ou outra, sim, mas aquela coisa assim que é muito íntima, não respondo porque já tá ficando difícil, né? Muitos curiosos aí. Mas eu quero matar a curiosidade de um irmão que me perguntou: pastor, por que eu só vejo mais o senhor orando na rádio, quase não vejo ninguém? Alguém da minha família, minha esposa, minha filha já orou, e alguns irmãos já oraram e eu vejo só mais o senhor, raramente vejo outra pessoa. Mas primeiro eu quero contar o que aconteceu quando eu orei a primeira vez na rádio. O irmão montou a rádio, Filho de Deus, já tinha um canal do YouTube, e eu postava no YouTube, era no início gravação de oração, porque não tinha como entrar ao vivo. Então o irmão montou a rádio, e depois que esse irmão abençoado montou essa rádio, ele disse: bom, pastor, agora é com o senhor. Então colocaram lá ao vivo, né? E eu fui orar. Quando eu entrei no estúdio, que era lá na igreja, ainda tem esse estúdio, o estúdio esse aqui é o B, né? Aqui em casa tem o estúdio B. Ficou mais fácil para mim agora, não precisar ir lá na igreja. Então o que acontece? No estúdio A eu entrei, fechei a porta, e quando eu entrei eu vi uma luz. Assim, no forro do estúdio tinha uma grande luz, mas uma luz muito grande. Eu via, mas ninguém via. Eu fechei a porta, sentei, e essa luz falou comigo, dizendo: meu servo, o que eu disser, você só repete. Eu comecei a cumprimentar os irmãos, normalmente, quando foi para começar a oração, a voz falava e eu repetia. Aquele primeiro dia já aconteceu alguns sinais, pessoas inclusive uma irmã vomitou, não sei o que era aquilo, lá depois foi testificado, não chegamos a gravar na época. Enfim, primeira oração foi assim. E aí, na segunda oração, quando eu fui entrar no estúdio, aliás, fui 3 dias essa luz, quando eu ia orar, 3 dias essa luz. No terceiro dia, a luz de novo, né? Ele falou da mesma forma, só que ela estava menor um pouco, como se fosse um balão murchando ali. E aí ela repetia essa voz, e eu falava e eu repetia, melhor dizendo. Terceiro dia, a luz estava lá. E enfim, a luz se findou, e agora eu oro, e de vez em quando Deus fala isso, e eu digo, repreende assim, faz isso, faz aquilo, fala assim. Às vezes Deus toma minha boca. E assim iniciamos a oração na Rádio Filho de Deus, e no futuro foi no YouTube, e aí estamos aí. Pastor, mas o senhor não respondeu a pergunta do curioso. Então, por que as pessoas não oram com frequência, igual eu estou orando com frequência, graças a Deus aqui? Irmãos e irmãs, simples. Quando eu viajava, eu colocava alguém para orar. E esse alguém que começou a orar quando eu viajava, caiu. Escorregou no quiabo e se encontra desviado. Eu achei só uma coincidência. O irmão orou na rádio, orou no YouTube, escorregou no quiabão, caiu no pecado. Novamente outra pessoa foi orar, escorregou no quiabo também. Então eu comecei a achar estranho. Outra pessoa orou, escorregou no quiabo, e sim, foi várias pessoas que oraram no passado comigo aqui. Inclusive depois que orou no estúdio, blasfemou contra o Espírito Santo. Não vou falar quem é, mas um dia desse eu vou falar sobre o blasfêmio do Espírito Santo, explicar melhor algumas coisas para os irmãos. Então eu notei que todos que oravam na rádio, no YouTube, no lugar que eu oro, não por mim, mas é um lugar preparado por Deus, não me acho digno de nada, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que eu diminua, que Ele cresça. E de lá para cá, irmãos, eu vi que não funciona isso aí.
poucas pessoas que oraram aqui que não caíram. Pastor Adriano, que está lá em Marajó, irmã Adriane Santos, minha filha, estão todos de pé e não caíram. A razão de não estar orando é porque a responsabilidade maior é minha. O irmão Adriano está lá em Marajó. A responsabilidade maior de orar na rádio é minha. Deus me deu isso aí, me deu esse dom. Eu sinto falta, às vezes estou rouco, às vezes estou doente. Às vezes você vai ouvir uma gravação por um motivo ou outro. E a maioria dos motivos é enfermidade, né? Ou alguma coisa que eu estou fazendo que eu não tenho tempo. Alguma coisa importante aí, alguma coisa acontece. Mas enfim, é isso, curioso. Eu quero que você, curioso, põe na sua mente. Aqui é um lugar de oração e nem todos estão preparados para isso. Um certo irmão, um certo curioso, falou para mim pôr aqui 24 horas de oração. Eu pensei que ele queria que eu orasse 24 horas. Eu falei, irmão, eu não tenho tempo para orar 24 horas assim. Ele falou, não, cada um ora uma hora para ajudar o senhor. Aí eu expliquei para isso, irmão, você não está entendendo. Aqui, se orar e não tiver firme com Cristo, cai. Algumas pessoas foram convidadas para orar aqui, e eu falei, você está firme? Se você não tiver, você cai. Inclusive o pastor Júnior orou aqui comigo também, lá de Almenara, está aí firme. E todos que não estavam firmes, caiu. Tão curioso, está respondido a tua pergunta. Logo, logo eu volto aí, respondendo mais uma pergunta do curioso, né? Aí, respondendo a pergunta do curioso, é um quadro novo, nos acompanha aí na programação já última hora. Pastor, como é que eu faço para que o senhor responda minha pergunta? Não prometo responder tudo, curioso. Mas vamos criar aí alguma coisa aí, os moderadores, não sei como é que vai fazer aí, ou escreve aí depois, eu posso estar respondendo na medida do possível e não respondo coisas imorais, você vai ser bloqueado aí. E tem coisas que não é para saber, é pessoal, é meu, é coisa minha, da minha família e de algumas pessoas que são convidadas a saber. Muito obrigado, quem gostou desse quadro, dê um like, comentem, divulgue essa obra, fique na paz. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Esse é o nosso novo quadro, Respondendo os Curiosos. Você acabou de ouvir o nosso novo quadro, Respondendo aos Curiosos. Você gostou? Então dê o seu like e compartilhe. Você tem alguma curiosidade? Tem uma pergunta? Então mande para nós. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina.